Bem-vindo ao Dicas de Amor de hoje. Nós temos dito neste programa que todo casamento tem jeito. Todo casamento pode ser resgatado, restaurado, mesmo quando uma das partes somente está lutando. Sim, contrário do que a maioria diz ou pensa, que os dois têm que ao mesmo tempo querer e lutar, porque senão não tem jeito. Nós temos provado que não é bem assim. A mágica disso é que quando você começa a mudar, mesmo que o outro não quer mudar, mesmo que o outro não quer lutar pelo casamento, quando você começa a lutar, eventualmente ele também vai se sentir na obrigação de lutar, porque ele vai se inspirar em você. Mas é o lutar da maneira certa, porque muitas pessoas estão ouvindo isso e falando assim, mas eu estou lutando. Eu tenho lutado, né? Por 10 anos, 20 anos, eu luto e não consigo. Lutando no braço. Às vezes a sua luta, na verdade, tem piorado a situação porque você não tem sabido lutar da maneira certa. Por exemplo, nós vamos encontrar aqui hoje um casal, o Ricardo e a Daniele, que chegaram nas nossas palestras, separados, já com um casamento em crise por mais de 13 anos, não é isso, Sim. Ricardo? Bem-vindos ao programa. Obrigada. Como era o casamento de vocês? O que estava acontecendo? Vocês estavam já separados e pensando que não ia dar certo? Sim, foram 13 anos, foi um namoro muito rápido, onde a gente já resolveu morar juntos e foi um casamento, eu via nele, por ser 10 anos mais velho, eu esperava nele uma maturidade, né? Falei, não, ele vai tomar conta, vai ser um homem da casa, vai ser um chefe de família. E o que foi que, assim, passar do tempo, no começo era muito bom, quando 3 anos passados eu fiquei grávida e essa maturidade não foi colocada à prova, né? E não teve. E foi quando começou realmente as dificuldades, as brigas. Nós não conseguimos nos entender. Ele tinha uma opinião, ele não aceitava a minha por ser 10 anos mais jovem e fomos empurrando a situação com a barriga, até que resultou realmente numa separação. Quais as reclamações, as maiores reclamações que vocês tinham um do outro? Olha, na verdade a gente só se gostava, só se amávamos. O resto nada batia, nada. Tinha nada a ver um com o outro? Não tinha nada a ver um com o outro. Mas não dizem aí fora que onde há amor, há um jeito, onde os dois se gostam, sempre vai encontrar. E para complementar o que você está falando, também a força do braço, a força, a briga, sempre chegaria em algum lugar. Sobre briga e grito você resolveria. Né? Foram 13 anos de sofrimento que... Ele tinha uma posição, até ele era sempre mais disciplinado, uma pessoa mais organizada, já não era tanto. Financeiramente eu me sentia mais responsável, ele não tanto. Então era sempre, toda hora havia um conflito. Não tava, sempre quando tinha um assunto a resolver, a gente não se batia. Os objetivos não eram os mesmos. Ricardo, como você se sentia assim? A pessoa mais velha da relação, 10 anos mais velho, gostando muito dela, você pensava assim, poxa, eu vou dar um jeito nisso, eu vou conseguir, eu vou falar, ela vai me ouvir, mas ao mesmo tempo não funcionava. Como era essa frustração? Muito grande. Chegava dia de não querer voltar para casa. Trabalhava bastante, chegava em casa, só de olhar já olhava assim ao meu redor, já sabia que nada estava do meu agrado. Nada do que eu imaginava durante o dia. A sua reclamação então era como ela lidava com a casa? Sim, também com a casa. Ela trabalhava muito, mas eu queria que ela lidasse com a casa melhor do que com o trabalho. Familiarmente, aí ela gerava uma confusão. Não só a casa, né, mas o cuidado com ele em si também, Sim. né, que acaba generalizando tudo. Você queria ser cuidada por ele e ele queria ser cuidado por você. E ninguém Sim. fazia nada. Que é um casamento, né? Na verdade é um casamento. Sim. A gente se casa para ter um cuidado, né? Mas você achava que o quê? Tinha casado e não tinha uma esposa? Exatamente. O meu prato predileto não tinha, eu passava minha roupa, eu tinha que passar minha roupa. Então eu trabalhava o dia inteiro, eu achava humilhante eu chegar em casa e ainda ter que passar a roupa para o dia seguinte. Porque hoje ela passa a roupa durante o domingo, ela passa o domingo a tarde toda, passa toda a minha roupa, eu não tenho mais essa preocupação. Então assim, eu trabalhava, eu tinha minhas preocupações, e ainda tinha minha preocupação em casa, o que eu vou jantar, o que eu vou comer. Você vê, Renato, isso que ele está falando, eu imagino que muitas pessoas aí em casa estão pensando assim, mas que machista, né? Por que ela que tem que passar roupa? Ela também trabalhava o dia todo, por que ela que tem que passar roupa, né? Mas a questão aqui é o seguinte, quando você faz alguma coisa pelo seu cônjuge, você está mostrando que você se importa com ele, que você cuida dele,
Então não é o passar roupa, a comida, né? Lavar, limpar a casa, que não é ser empregada. Não. É, na verdade, um cuidado que você mostra através de certos comportamentos em casa, né? E quando a pessoa não tem nada, por exemplo, você chega em casa, os dois chegavam em casa, cada um por si por todos, então era como se realmente ninguém ali se importasse com ninguém. Sim. Exato. Né? Exatamente, era isso. A gente chegava, eu dava foco na minha filha, cuidar das coisas dela, e dele eu deixava de lado. Ele que também chega e faça as coisas dele. E aí eu ainda tenho que fazer da minha filha, eu faço o meu e da minha filha. Eu chegava ao ponto, às vezes, de passar a minha roupa da minha filha e dele não. Quer dizer, aí você fala assim, mas os nossos problemas, a gente até se separou. Aí as pessoas pensam, poxa, mas por causa disso. Mas é o que isso diz, né, Renata? É o que mensagem. Isso fala. A mensagem que essa falta de cuidado, essa maneira de agir, não, por exemplo, você passava a sua roupa e a da sua filha, a dele não. Quer dizer, o que isso queria dizer? Não era a questão da camisa, porque você sabia passar. Sim. A questão era o que isso transmite para mim. Quer dizer, eu não tenho valor aqui. Exato. O que eu estou fazendo nessa casa? Por que eu casei com você? São essas mensagens que vão ruindo o casamento. Você fazia isso propositalmente? Era uma maneira diferente de pensar da dele? Você pensou, não, eu não vou ser a mulher que lava e passa pro marido, não. Qual era a razão por trás disso? Na verdade, acredito que era propositalmente, até de uma forma de despertá-lo a reconhecer o meu valor. Falar assim, ele vai ver como é bom realmente se eu fizer as coisas para eles. Dar o valor a mim. Eu achava que com isso ele ia sentir falta ou agir de outra maneira para que eu pudesse realmente fazer por ele. Então era propositalmente, era para atingi-lo. Era totalmente errado, que na verdade tinham consequências piores. Eu esperava uma consequência, mas era totalmente pior do que eu esperava. Mas você sentia que ele não lhe valorizava? Sim, eu acredito, porque assim, as coisas que eu queria, que eu passava para ele, que eu tentava conversar, ele também não aceitava na outra maneira. Até quando eu falo que a gente tinha um problema financeiro, ele não tinha essa responsabilidade. Então eu que tinha que estar correndo atrás de quitar as contas, ter essa responsabilidade, ele não aceitava quando eu falava, não, tem que fazer isso. Não, achava que o dinheiro dele era dele, pronto, e acabou. Eu falei, então tá, é como se eu não preciso dele. Para que eu preciso dele? Só para estar aqui fazendo companhia dentro de casa? Então foi tudo combinando uma coisa a outra. Quer dizer, uma forma de troco, de dar um troco. De dar o troco. Bom, ele não é responsável, eu me sinto sozinho aqui, então eu vou deixar ele sentir sozinho também um pouquinho com as minhas tarefas, para ele ver como é que é. Sim. Quer dizer, isso estava na sua cabeça, você não entendia dessa forma, você simplesmente achava que era uma afronta, algum tipo de... porque eu ganhava bem. E ela fala sobre essa responsabilidade, porque assim, como eu ganhava muito bem, eu achava que só por ganhar bem e ser na empresa um dos melhores funcionários, eu não precisava fazer mais nada dentro de casa. Também tinha essa parte. Eu pagava o que eu queria. Se ela falasse para me pagar uma conta, eu não pagava de raiva. É aí que eu não pagava, sabe? Aí, pô, venceu aquela conta. Paga lá então. Mas você não tem? Não, agora eu não tenho, já acabou. Mas isso era de eu ganhava pirraça 3 também, sem dúvida, sim. Só para não ouvi-la. O simples fato de não vou obedecer o que ela quis dizer. Imagina isso durante 13 anos. Normalmente, você quer almoçar um domingo, a gente entrava no restaurante, eu entrava primeiro, ela entrava atrás. Eu só pagava, mas a gente não abria a boca um para o outro dentro do restaurante. Quer dizer, a gente vê o ponto que o orgulho pode levar um casal, né? Uma pessoa. É o orgulho, na verdade. São coisas simples. Pagar uma conta. Pô, você era um cara casado, você tinha que pagar a conta, era a tua obrigação. Você fazia da sua roupa, a comida da filha. Não fazia para ele de pirraça. Quer dizer, é orgulho isso. Sim. Né? Mas quando o casal não sabe lidar ou está tentando, na verdade o que vocês queriam era reconhecimento, vocês queriam apreciação do outro, não tinha, então eu vou fazer ele pagar, vou fazer a pessoa pagar para sentir o meu valor, como você falou, quero que ele me valorize, mas aí você acaba criando, a maneira que você faz isso, você acaba criando um outro problema, e a coisa vai tomando proporção fora do controle, que os casais muitas vezes não sabem em que ponto, como eles chegaram a este ponto, mas foi exatamente por isso, por causa, não passou a minha camisa. Ou então, eu falei para pagar a conta, não pagou. E você, assim, a princípio, quando você ouve, assim, você fica assim, meu Deus, por isso. Parece uma coisa banal, mas é o acúmulo disso. Né? O acúmulo que vai juntando e aumentando a situação. Inclusive você que está agora assistindo e você diz, poxa, é isso mesmo que acontece aqui em casa. Eu estou me sentindo assim. Eu sinto que o meu orgulho tem atrapalhado o meu casamento.
Eu sinto que o orgulho do meu marido, da minha esposa, tem atrapalhado a nossa relação. E nenhum dos dois está cedendo, nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. E como que eu quebro isso? Como que eu paro com isso? Ora, você vai conhecer como a história deles, da Daniela e do Ricardo, como que eles colocaram um ponto final nisso, e você também pode dar o primeiro passo nesta direção. Se você está passando por este problema, ligue agora para o nosso número 011 3573 3535. Se você já não sabe o que fazer, o orgulho está tirando vantagem do casamento de vocês, vocês estão separados, cada um em um canto, exatamente por causa de orgulho, você dizendo, se ele mudar eu mudo, se ela mudar eu mudo, e ninguém muda nada. E o filho sofrendo, a família sofrendo. Você quer uma direção, uma luz. Como dar um passo para acabar com este embate de vocês? 011 3573 3535. Nós vamos ver agora o trabalho da Terapia do Amor, que foi quando a Daniele, primeiramente, chegou às palestras e depois o Ricardo. Como nós sempre temos dito aqui, começa com um. Veja só o que a Terapia do Amor tem feito pelos casais e pelos solteiros. Na Terapia do Amor, diferentes problemas da vida amorosa são cuidados. Seja você solteiro, casado, divorciado ou viúvo, os ensinamentos podem ser aplicados por todos. Eu já fui casada há 20 anos, né? E na época eu percebi que eu precisava de algo a mais. Quando a gente é traída, a gente pensa que o mundo acabou. Eu fiquei sem chão e eu esqueci de mim. Então foi toda uma situação de humilhação. Não acreditava, não entendia, porque na minha cabeça passava que terapia do amor era só para solteiro. Eu entendi que são para todos, é tanto para quem tá bem, para quem não está bem, é sempre um aprendizado. Quando eu cheguei na terapia, eu estava separada, meu esposo já tinha saído de casa, e aí eu cheguei a um convite da minha sogra me convidou, me deu o livro do Casamento Blindado, eu comecei a ler e participar das palestras, e aí eu fui mudando o meu interior, ele viu essa mudança em mim, e ele que me chamou, ele resolveu voltar, falou assim, não, vamos voltar, vamos tentar, que eu tô vendo que realmente você mudou. E ele queria essa mudança nele também, ele queria saber onde que eu procurei por isso, e ele acabou vindo também através de mim, através do livro e das palestras, e a gente estamos aí já há 4 anos. Ele sempre me cobrou muito que eu tinha que ser uma esposa mais organizada em casa, tanto em casa quanto no trabalho, tudo isso ele me cobrava muito para ser uma pessoa mais madura no geral. E aí isso brigava demais, ele me traía bastante, ele era bem infiel. E toda discussão, toda contenda que tinha em casa era uma desculpa para ele sair e me trair. O modo que eu falava com ele também, muitas vezes eu era ignorante, ríspida, então ele viu que eu estava mais calma, que eu estava mais organizada, mais responsável. Hoje é a nossa primeira vez aqui e eu que decidi vir, né? Eu vi propaganda na televisão essa semana, já tinha lido o livro. E aí tinha disponibilidade de horário, de tempo, eu e ele, falei, vamos lá hoje. E estamos aqui, adorei. Foi inusitado, eu não esperava, mas a princípio eu fiquei um pouco inseguro de vir, mas acabei concordando e foi a melhor coisa que eu acho que eu fiz hoje, foi ter aceitado o convite da minha mulher. Eu percebi muita verdade em tudo. Às vezes você pensa assim, como é que eu vou agradar o meu marido? Não sei como que eu vou agradar o meu marido. Às vezes coisas tão bobinhas agradam o marido. Às vezes um jantar. Às vezes você comprar uma coisa que ele está precisando, você sabe. Você é um homem, a mesma coisa. Coisas tão bobas que você abre o caminho para aquela pessoa. A pessoa se sente bem, ela se sente especial. São estes os aprendizados que fazem a diferença na vida destas pessoas. Uma atitude simples, mas que precisa de um primeiro passo: acreditar. As palestras, elas têm me dado muita força, né? Direção, eu saio daqui mais animada. Eu acho que o primordial, assim, é a força mesmo. Que eu saio daqui bem fortalecida. Está sendo um grande aprendizado para nós, né? Estamos praticando, ouvindo as orientações da Cris e do Renato e
tem ajudado a nossa adaptação no nosso casamento. Tinha um certo preconceito com a palestra, até que um casal de amigos me trouxe aqui e eu conheci e percebi que a palestra, na verdade, ela te ensina a buscar a felicidade, não só no amor, mas a felicidade no geral, inclusive para o amor, para você conhecer alguém ou se você já está num relacionamento, você usar a sua inteligência e a fé para que esse relacionamento se desenvolva da melhor forma possível. Eu diria que é um curso, é realmente uma palestra para você aprender, para você agregar na sua vida. Amor de verdade é você saber que aquela pessoa está com você para o que der e vier. Aquela pessoa já passou poucas e boas com você, mas está ali do teu lado. Você sabe que você pode contar com ela. Você tem que ser essa pessoa e trabalhar para que o seu casamento se torne esta parceria. Cada resultado, cada família restaurada é a prova que a dedicação e a perseverança são aliados para encontrar a verdadeira felicidade. Cada palestra que eu venho é um aprendizado, é algo novo. Eu tenho condições hoje até de aconselhar, de conversar melhor com as pessoas. É meio que aquela mãezona, né? As pessoas chegam comigo e vêm conversar comigo sobre esses problemas de relacionamento. Hoje, na verdade, a gente sabe que não é fácil, né? O primeiro ano de casamento, então você tem aquela convivência que é difícil. E com a palestra a gente consegue entender melhor até o próprio sentido do casamento. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso nesta quinta-feira às 10 e às 20 horas no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Informações, acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. As pessoas chegam nas nossas palestras assim, pensando, deixa eu lá ver. Será que funciona mesmo? Muitos chegam céticos, descrentes, achando que isso tudo é balela, tudo que eles vão falar eu já sei. Pois é, mas aí começam a ver a transformação. E nós temos um ditado na palestra que é o seguinte: para você levantar voo, né, VOO, você tem que vir, ouvir e obedecer. Se você vir, ouvir e obedecer, você levanta voo na sua vida amorosa. E isso vai mostrar ao ponto que você vê a transformação total no seu casamento. Vamos falar aqui como aconteceu isso na vida do Ricardo e da Daniele. Porque, Daniele, eu entendo que você chegou primeiro nas palestras. Sim. Vocês já estavam separados. Vamos um pouquinho esse período aí da separação. Tá. O momento da separação foi decisão de quem? Porque viram que não dava mais, chegou a um ponto inaceitável, como foi? Chegou um ponto inaceitável, onde teve até uma briga muito feia. A minha filha presenciou tudo e aí aí eu peguei minhas coisas e fui embora de casa. E eu sempre achava que ia resolver. Eu começava a sonhar que vou ter uma vida de solteiro, vou procurar outra mulher, que eu acho que o problema é a minha mulher. E aí eu fui embora, fui morar num hotel na época. A princípio num hotel, depois na casa de uma irmã minha. E eu fiquei um ano separada, assim, pronto, agora eu vou ficar sozinha, só do que mal acompanhada. Uhum. Sou independente, trabalho, consigo me manter financeiramente, eu, minha filha. Então, vamos viver aí a vida, né? Só que a gente viu que não é nada disso. Foi um ano, até depois de passado alguns meses, ele começou a querer voltar. Mas eu não via atitudes para realmente que eu pudesse voltar. Não, eu não vi mudança, então não vou voltar. Só que você vê que nesse mundo também não tem nada, e durante esse um ano eu comecei a sentir saudades, porque eu me olhava em casa, eu chegava às vezes a sair à noite com os amigos, tudo, chegava em casa, nem tinha outros relacionamentos, com amigos mesmo, chegava em casa sozinha. Minha filha tinha deixado na casa da minha mãe, ele não estava mais comigo, eu falava assim, gente, cadê minha família? Onde foi parar? Sabe, e aí chegava outro final de semana, aquela empurração, será que ele vai ficar com ela? Se não for ficar, eu vou deixar com a minha mãe, querendo sair, querendo encontrar alguma coisa, essa felicidade, e não encontrava. E depois de um ano, foi quando, assim, ele querendo voltar também, a gente viu o sofrimento da nossa filha também, que ela, querendo ou não, sofria, a gente resolveu retomar o casamento. E nessa retomada, no começo foi bom, primeiras semanas. Passado um mês, começou a voltar, estou nas mesmas brigas de um ano anterior. Uhum. E de novo batendo cabeça, de novo desentendimentos, os objetivos não eram os mesmos.
foi quando eu resolvi conhecer a palestra, vim na chamada. Como você conheceu inicialmente a palestra? A palestra foi através de chamadas na TV, assistindo, porque muitas noites eu fiquei sozinha, ou às vezes brigava com ele e ficava assistindo. Então eu resolvi participar da palestra. E vim sozinha, até ele estava ciente que eu estava vindo, e eu comecei a ouvir e a obedecer. Ouvir, obedecer. Muito foi. Bem. E aí, o que começou a mudar no início? Sim, os pensamentos começam a mudar, né? Você começa a enxergar de outra forma, que outras atitudes te trazem outros resultados. Então, eu comecei a aprender que eu teria que ter outras atitudes, mudar os meus pensamentos. Só que eu tinha que obedecer aquilo que estava sendo passado. Então, quando eu ia para casa acontecia alguma coisa que eu tinha... Aquele era o momento de eu ter uma outra atitude. Eu lembrava do que era passado e obedecia. Falei, não vou obedecer, que tem que falar. Não respondia mais, ficava quieta, falava assim, e obedecia. Comecei a cuidar mais das coisas. Falei, não, vou tomar conta das coisas dele. Comecei a cuidar das coisas dele, das roupas, do jantar. Realmente fazer aquilo com amor. E realmente você começa a mudar. Quando você começa a obedecer, no começo é difícil, mas quando você ultrapassa essa barreira, o seu interior também muda. Você começa a se agradar daquilo porque o resultado é diferente. Quando eu via que ele se agradava disso, ele me tratava bem, ele me valorizava. É porque você tocou num ponto importante. Quando a gente toma atitudes diferentes, os resultados são diferentes. Você queria um resultado diferente. Você queria salvar a sua família, o seu casamento. Mas mesmo depois de um ano separado, voltando, os problemas continuaram antigos. Sim. Por quê? Porque não havia mudança de atitude. Simplesmente o desejo estava lá. Quero minha família de volta, não quero continuar assim. Mas não sabia fazer diferente. Então, vindo às palestras, você recebeu uma direção. E ainda que aquilo não fosse aparentemente fácil para você, ou natural a você, funciona. E funcionou. Tanto é que você começou a notar alguma diferença? Sim, outra mulher. Nossa, toda ação tem uma reação, né? Mas peraí, quanto tempo você fez para... você estava na palestra, quanto tempo para você começar a ver uma reação dele positiva? Foram uns 2 meses. 2 meses, 2 né? meses. Porque não é só um dia. Não. Um dia ela muda. Todo mundo faz um dia. Todo mundo faz um dia. Ela Vocês tentou fizeram um mês, estava tudo direitinho, sim, né? Sim. Mas aí foram depois... 2 meses e assim, aí você até fica esperando, não, agora vai ter resultado. E às vezes não tem no momento, na primeira atitude, na segunda atitude que você muda. É um constante, que você tá sempre limitando. Não pensando também no retorno, mas você está obedecendo, mesmo que seja lá na frente, você sabe que vai valer a pena. E começa, aos poucos, com uma atitude ali, um reconhecimento aqui, um outro não, aí 2 sim, outro não. Então, assim, aos poucos as coisas vão mudando, é persistência também, e tudo vai mudando. E aí? Outra mulher, né? Aí eu casei novamente. Casei de novo. Aí era tudo só alegria. Aí eu passava a minha roupa com felicidade, conversando com ela, cozinhando. Quer dizer, agora prazer. você não fazia questão da Sem roupa. problemas, exatamente. Acho que a gente quebrou um estigma muito grande que existia no casal. Que fazer a coisa certa vale a pena. Aprender isso, né? Quer dizer, aqueles gestos dela, que ela relutava tanto em fazer anteriormente, começou a fazer. Aquilo mexeu com você. Você viu que havia uma mudança na sua esposa. Sim. Foi isso que te motivou a acompanhá-la às palestras? Ah, sem dúvidas. Eu quero beber dessa água também, né? Não é possível, né? O semblante dela mudou, a alegria. E eu queria ter essa mesma alegria, né? Uhum. E aí o que você aprendeu nas palestras? A sua também mudança. a dar valor para minha esposa. Poxa, a gente tenta sempre ver o dos outros melhor. A grama do vizinho sempre é mais verde, né? Ah, aquela mulher é tão boa com o marido, aquela não sei o quê. Na verdade, a gente fala, pô, vou mudar. Eu entendo hoje que tem casais que se casam e separam 3, 4 vezes achando que o problema é a mulher. E não é ele próprio, é ela, juntos. Então, eu me casei com a mulher que eu sempre amei, depois de 13 anos. Imagina isso, porque tinha aquele acúmulo de coisas que eu já conhecia, só que eu comecei a conhecer uma outra mulher. E eu queria muito também mudar para ser um outro homem. Eu tinha que me equiparar a ela, não dava para ficar atrás, né? Quer dizer, vocês se tornaram na pessoa certa um para o outro. Exato. Não era questão, vou trocar essa mulher, colocar outra, porque essa é errada e a outra vai ser certa. Não. Sim. Você se tornou a mulher certa.
você se tornou o marido certo. Claro. Sem trocar de casal, tem que trocar de marido ou de esposa, né? Exato. Exatamente. Vocês resgataram um casamento de 13 anos fazendo as coisas certas. E de repente os objetivos diferentes se tornaram iguais, comuns, né? Quer dizer, você vê que a mudança que veio primeiro da parte da Daniele tocou nele. E é isso que nós sempre falamos aqui. Você, às vezes, fica esperando. Mas o meu marido não quer ir na palestra. A minha esposa não quer mais voltar para mim. Será que vale a pena eu ir? Não vou perder meu tempo? Não, você não vai. Você vai se tornar uma pessoa melhor, como a Daniela. E ela se tornou uma pessoa melhor. Você começou a ficar feliz com você também. Sim, eu fiquei feliz comigo. Você aprendeu a se valorizar. Sim, a me valorizar a minha casa. Eu sou muito feliz hoje por saber o valor que eu dou na minha casa, o valor, o cuidado que eu dou para ele, em tudo. Eu me sinto muito mais, até feminina, eu posso dizer. Porque antes a gente fica nesse, né? Eu não tinha esse cuidado, era tão profissional, você fica meio fria. Sente meio frio, não, eu sou outra pessoa, eu queria ser outra pessoa e eu consegui, com mudanças de atitude, ser outra pessoa. E eu tenho certeza que você se tornou uma mãe melhor também. Com certeza, minha filha hoje, sempre eu faço coisas além para ela que antes eu também nem fazia, porque eu achava que tinha que fazer só porque eu era mãe, porque ela era pequena. Então, hoje não, eu faço com prazer. A verdade é que quando a pessoa está bem com ela, o casamento muda, tudo começa com você. Dentro de você. E isso está refletindo em vocês hoje. Vocês são mais felizes como pessoas, individualmente, como casal, como família, profissionais, tudo. Quer dizer, mudou tudo. Tudo. Você quer ser o melhor hoje. Antigamente eu não ligava para nada. Nós éramos o casal problema. Perante nossos amigos, éramos o pior casal. O que não... O que sempre estava fingindo a felicidade também, né? O que mais bebíamos quando saíamos, ela bebia de um lado, eu bebia do outro. A gente só se encontrava na hora de ir embora dentro do carro. Nos restaurantes, nos bares. Hoje a gente não vai mais para esses lugares. Hoje o meu trabalho, eu sempre vou dar o meu 100%, eu quero ser o melhor. Todo mês eu sou o melhor vendedor. E quando chego em casa eu sou o melhor pai, sou o melhor marido. Ela também. Hoje todos os nossos amigos veem a diferença e vêm pedir conselhos para nós. Em pouco tempo essa diferença... Em um ano, né? Em um ano. Um ano. Então veja só, mais uma vez, mais um casal, mais uma prova de que é possível. Eu quero dar o conselho para você agora, você que está querendo restaurar o seu casamento, ou você que está sozinho, já teve vários relacionamentos que não resolveram nada e você está aí descrente do amor. Preste atenção. Primeira coisa que você tem que fazer, pare de ficar obcecado com a outra pessoa. Pare de obcecar com o erro do outro. Porque ela não faz isso, porque isso. E você querendo resgatar o casamento, sempre olhando, focando a outra pessoa. A mudança não começa com a outra pessoa. A mudança começa com você. E este é o nosso método. Esta é a nossa abordagem na terapia do amor. Assim como o Ricardo e a Daniele. A Daniele chegou primeiro, veio sozinha, e através da mudança dela, ela motivou o marido Ricardo a acompanhá-la. Hoje os dois estão bem. Nós vamos ajudar você a trazer a mudança para dentro do seu casamento. Mas começando com você. Começando com a restauração do seu eu. Você que é uma pessoa que está só, desacreditada no amor, você passou por tantos traumas, você é uma pessoa sofrida, o seu passado é um fardo que você carrega com você, é uma dor mental, uma dor no seu peito que você leva, que você acha que todo mundo olha para você e sabe dessa carga que você carrega. Venha com essa carga, venha com esse passado, venha com todos os seus erros e defeitos. Nós vamos ajudá-lo. Agora eu gostaria que você prestasse atenção nesta mensagem que fala desta rosa vermelha que eu mencionei há pouco. Eu gostaria que você, num ato de fé, trouxesse esta rosa vermelha nesta quinta-feira, no horário das 10 ou das 20 horas. Quando alguém dá uma rosa para outra pessoa, normalmente quer expressar amor, respeito, carinho, cuidado, admiração. Mas talvez todas estas coisas são coisas que não têm acontecido na sua vida amorosa, mas vão começar a acontecer. Preste atenção e depois você vai ver a história do Douglas e da Leandra, um outro casal que, muito pior que o Ricardo e a Daniele, eles poderiam dizer assim, não tem mais jeito, depois de tudo que eles fizeram um contra o outro. Mas veja depois como eles foram restaurados através do trabalho das palestras da terapia do amor. A vida é cheia de desafios,
Mas não existe nada pior do que estar insatisfeito no amor. Não há nada que afete tanto o ser humano quanto a frustração na vida amorosa. O amor não correspondido, o casamento que vai mal, a rejeição, o desprezo, a traição, o medo de ficar só. Você chegou ao limite, está a ponto de desistir. É possível ser realizado no amor. Especialmente nesta quinta-feira, traga uma rosa vermelha simbolizando seu cônjuge e sua vida amorosa. Terapia do Amor, palestra com Renato e Cristiane Cardoso, nesta quinta-feira, às 10 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia 605, no Brás. Informações acesse terapiadoamor.tv. Lembrando que a entrada é gratuita. Estava grávida, ele descobriu a minha traição e começou as brigas, e por isso acabei tendo um filho antes da hora, né? Passei por um processo muito difícil e foi complicado porque eu acabei entrando numa depressão, né? Com um filho no colo, sozinha em casa, não conseguia fazer nada, porque ele chegava, a gente brigava. 3 dias com o filho no colo, ele chegava, a gente brigava. Todo dia ele chegava e enchia a minha cabeça com um problema, falando, você me traiu, né? E aí eu descobri que ele também tinha me traído, né? Então foi complicado, porque eu passei por todo esse procedimento, né? Com o filho no colo, ele falando todos os dias para mim em relação à traição. Aí eu descubro que ele me traiu também. Eu falei que foi desnecessária, né? Eu comecei a trair ela já no começo do casamento. Ela começou, da metade. Então, se for ponderar, eu fiz muito mais do que ela. Mas era uma coisa que eu não esperava dela. Eu esperava do mundo, menos dela. Então, eu coloquei muita esperança nisso, ao mesmo tempo que eu não fazia a minha parte. Eu não ponderava, não via como alguma coisa demais. Eu simplesmente traía, eu via a oportunidade, de repente era aquela cobiça. Então, aquela é bonita também. Então, uma, outra. Então, não via como algo demais, só fazia. Você achava que era o quê? Coisa de homem, tipo assim? Sim, com certeza. Eu cresci vendo isso, né? Eu vivenciei isso. Então, o homem é o que pega todas, né? Que tem que pegar a quantidade, tem que ficar se vangloriando, porque eu estou com 2, 3, 4. E, na verdade, você não está com nenhuma, né? Eu fiquei espantada, né? Eu falei, nossa, como é que você me cobrava tanto e você fez também? E, para mim, assim, eu entrei numa depressão. Cada dia mais eu entrava na depressão. Cada dia mais, e com uma criança de 5, 6 dias em casa, né? E sozinha. E quando ele chegava cobrando, e todo dia eu entrava numa depressão pior do que a outra. Eu não saía de casa, eu não falava com ninguém, eu não limpava a casa. Eu só tomava banho porque eu tinha que tomar, né? Porque senão nem isso. Eu ficava trancada em casa com o meu filho e só. Eu não conseguia fazer mais nada. Isso foi há quantos anos de casados vocês tinham? Há 8 anos de casado. 8 anos. Quando eu descobri isso, então, eu pressionava muito ela. Então, ela chegava e... Quando eu chegava em casa, as brigas eram intensas. Então, eu posso dizer que a morte rondou minha casa por muito tempo. Porque eu queria matar queria matar... Quem veio primeiro? Vocês vieram juntos, a palestra? Como foi? Eu já conhecia, né? E aí eu trouxe ele comigo. Ela assistia muito. Então, a gente sempre fez tudo junto. Então, ela veio, eu acompanhei. Mas eu não entrava por um ouvido e saía pelo outro. Mas aí eu comecei a ver as mudanças dela. Porque ela começou a vivenciar os exemplos. Então, ela ouvia e colocava em prática em casa. Então, ela começou a mudar, ela começou a cuidar de mim. Mesmo eu pressionando ela, ela começou a cuidar de mim, começou a cuidar da casa, começou a fazer as coisas, começou a ficar mais atenta às minhas coisas. Então, isso que aí eu comecei também a olhar e procurar praticar todos os exemplos que passavam. Porque até então, você falava de um exemplo... Era para mim, mas
eu não mudava nada, porque para mim eu estava certo e pronto, independente do que era falado. Mas, ao mesmo tempo, mesmo eu rejeitando isso, algumas coisas mudavam. Que, por exemplo, já, acho que no segunda ou terceira vez que eu vim, eu já aboli a pornografia. Que eu era muito viciado em pornografia, mas simplesmente parou, nunca mais deu nem vontade de ver, e as coisas iam mudando, mesmo sem eu querer. Mas só de eu estar vindo, as coisas começaram a mudar. E aí eu comecei a abrir o meu coração para aceitar, né, o que eu estava ouvindo. Então, eu falei, não, peraí, eu estou errado. Então, vou começar a mudar. Faz 2 anos que nós estamos na palestra e hoje é uma maravilha. A gente faz tudo junto. A gente trabalha junto, a gente almoça junto, toma café junto, fazemos tudo junto mesmo. Quando ele não está comigo, é uma saudade imensa, assim. Às vezes ele está só do lado, na rua do lado, e eu já estou ligando, oi, amor, estou com saudade já, e sempre falando para ele que amo ele. Eu acordo e falo para ele que amo ele. Quando vou dormir, eu falo para ele que amo ele. Nossa, está uma bênção. Mas e da maravilha. parte dele também? Também. Também, da parte dele, ele mudou muito também, ele mudou bastante, é mais carinhoso, mais atencioso. Antes, quando ele chegava, era oi, pegava o celular e ia para o banheiro. E ficava horas no banheiro com o celular. Hoje, não. Hoje, ele chega, a gente senta, a gente conversa, ele fala do que aconteceu com ele, eu conto para ele o que aconteceu, e meu filho, a gente está sempre junto. Sempre junto. Então, esquece o que foi ontem e a gente vivencia de hoje em diante. E aí, essa mulher que eu conheço hoje é a mulher que eu vivo. E você também? Eu confio nele. Eu deixo ele fazer, ele sai, para mim só avisar, eu estou saindo, ele nem precisa dizer para mim o que está fazendo. Se ele disser, eu fiz isso, eu confio. Nem um pouco de desconfiança dele. Mas o que ele mudou para você voltar a confiar nele? Ele sempre me fala tudo. Ele sempre me conta tudo dele. Contrário de antes. Contrário de antes. Ele nunca me contava. Era muito quieto, muito calado. Como se fala, ele vivia numa caixinha de cada vez, né? Hoje não. Hoje ele me conta tudo. O celular dele está sempre lá. Se eu quiser ver, a hora que eu quiser olhar, está lá para me ver. Sem desconfiança nenhuma. Uma coisa que me chamou a atenção na história do Douglas e da Leandra, Cristiane, é que ele atraía, né? Ele cometia os erros dele, e quando descobriu que ela o traía também, ele ficou chateado. Quer dizer, as pessoas às vezes ficam chateadas, né? O casal fica chateado um com o outro por erros que eles mesmos cometem, se não até piores. E você, quem diria, Renato, que um dia esse casal seria referência para outros, né? Porque você pensa assim, bom, tudo bem você ficar sem limpar a casa, você ficar sem fazer uma comidinha, tudo bem, você até vai aguentando, mas traição já passa dos limites, né? Dentro de um casamento. E quando são os dois, é como se tivesse assim, para que mais, né? Para que lutar por um casamento que os dois, não tem nenhum ali sendo fiel, nenhum ali querendo mais trabalhar no relacionamento. Os dois estão se afastando um do outro. Você pensa assim, como pode? Hoje, eles são felizes, eles começaram um novo casamento. Pois é, aí você entende o seguinte, eu perguntei para eles, como vocês podem voltar a confiar um no outro depois de tudo que vocês fizeram, depois de que tantos erros foram cometidos, traições e tal. E eles falaram, olha, nós decidimos que aquilo ali eram outras pessoas. Nós decidimos que aquilo ali era uma outra vida, uma outra história. Nós vamos começar uma nova história. E não valia a pena ficar culpando o outro por erros que nós mesmos cometemos. Quer dizer, uma decisão inteligente. Você vê que você pode mudar o seu casamento sem mudar o cônjuge, sem mudar a pessoa, quer dizer, sem ficar com aquela ideia assim, eu tenho que... O problema é esse homem, eu vou descasar, vou divorciar e vou casar com outro. O problema é essa mulher, vou jogar essa fora e pegar outra. O problema não é isso. Ou o problema sou eu. Eu não consigo fazer ninguém feliz. A pessoa, ela pode chegar a esse ponto que a Leandra e o Douglas chegaram. O ponto é o seguinte, olha, eu erro tanto quanto o meu parceiro. Eu já errei tanto. Ele errou comigo, ela errou comigo, mas eu já errei também. Então, erro por erro,
eu vou lá buscar ajuda, eu vou buscar me consertar, vou começar a mudança na minha vida. Então, quando você para de cobrar do outro e você compreende que você precisa tanto de ajuda quanto o outro, então aí começa a mudança. É isso que nós estamos ensinando, propondo para as pessoas através da terapia do amor. E você pode fazer isso. Nesta quinta-feira, pode ser o início da mudança do seu casamento. Nós estamos aconselhando, dirigindo as pessoas para tomar uma atitude de fé. Veja, por exemplo, esta rosa, esta imagem desta rosa que você vê no seu vídeo agora. Esta rosa, ela simboliza tudo isso que você vê aí. Quando alguém recebe uma rosa de presente, normalmente essas coisas estão sendo transmitidas. Amor, respeito, um eu te amo, a beleza do relacionamento de vocês, o cuidado, o carinho que está sendo expressado. São coisas, se você olhar para estas virtudes, estes sentimentos, esses valores de um relacionamento, talvez isso aí resume tudo o que está faltando na sua relação. Tudo. É tudo que você não tem. Olha essas palavras. É tudo o que você quer e tudo o que você não tem no seu relacionamento, na sua vida amorosa. Então, o que você vai fazer a respeito disso? Você vai ficar reclamando? Você vai ficar chorando, culpando, apontando o dedo, reclamando da sua sorte? Não, faça alguma coisa proativa. Então, nesta quinta-feira, nós estamos dizendo para as pessoas, traga uma rosa vermelha, que nós vamos dar o pontapé inicial para a mudança da sua vida amorosa, assim como aconteceu com os casais que nós estamos mostrando aqui. Você pode trazer essa rosa já com isso no coração. Olha, assim como essa rosa que representa tantas coisas boas, eu quero que a minha vida amorosa também represente isso. Eu quero ter amor, eu quero ter respeito, eu quero ser cuidada ou cuidado. Não é só para a mulher trazer a rosa, não. É você, o homem também. Todas as pessoas, casais e solteiros, devem trazer a rosa como símbolo, né, Isso, Renato? Especialmente você que está tentando reconquistar o amor da sua esposa. Você tem se humilhado para ela, você tem pedido, olha, me dá uma chance, olha, eu errei. E ela está irredutível. Você quer reconquistar o amor da sua esposa. Traga esta rosa. Você vai parar de falar com ela. Você vai parar de implorar a sua esposa, a sua namorada, para voltar com você. Você vai trazer esta rosa. Nós vamos ensinar você como reconquistar o amor da sua esposa ou do seu marido. Você que tem um marido frio, uma esposa que se tornou fria, indiferente com você, o relacionamento está frio, vazio de amor, de carinho, de cuidado, de atenção, de respeito. Você, solteiro, que está cansado, cansada, como a Daniele falou aqui há pouco, quando ela se separou do Ricardo, um ano que eles ficaram separados, ela ia para as festas, para os bares, com as amigas, com os parentes. E quando ela chegava em casa, ela perguntava, cadê minha família? Cadê minha família? Ela sentiu saudade. E olha que foram 13 anos de brigas, 13 anos de desentendimentos. E ela sentiu saudade. Veja que mesmo a pessoa que está num relacionamento ruim, ela sente saudade de ter alguém, não é? Até mesmo daquela pessoa que atraiu. Exato. Né? Então, é claro, não é que você quer o relacionamento problemático de volta, você quer um relacionamento feliz, mas você não quer mais essa solidão que você tem vivido. Então, essa rosa vai simbolizar o fim da sua solidão, vai simbolizar esse amor que você tanto deseja e que nunca conheceu. Você vai passar numa floricultura, ou mesmo no seu jardim, e se você não achar uma rosa vermelha, traga de outra cor, traga uma outra flor, traz um cravo, traz um crisântemo, traz um lírio, traz o que você achar. Uma flor que vai expressar esse carinho, esse amor, esse cuidado, esse respeito que você tanto quer na sua vida. A palestra é às 10 da manhã, nesta quinta-feira, e também às 8 horas da noite. E você pode fazer isso em qualquer localidade da Terapia do Amor. Nós vamos estar aqui no Templo de Salomão, Cristiane e eu. Mas você que está fora de São Paulo, você pode levar na Terapia do Amor aí na sua cidade. Se você quiser saber o endereço, onde você pode fazer isso,
Então ligue agora para o 011 3573 3535 ou acesse o site terapiadoamor.tv. Nós vamos ver agora a história do Fausto e da Salete. Este casal que assistiu o nosso programa, a Salete leu o livro Casamento Blindado, mas foi através das palestras que eles foram restaurados. E eles viajaram 3 horas, quase toda semana eles vinham do interior de São Paulo para o Templo de Salomão para investir no casamento, resgatar o casamento. Preste atenção. Salete e Fausto chegaram à terapia do amor enfrentando diversos problemas. Meu relacionamento era muito conturbado, muitas brigas, ciúmes. Ele não me dava satisfação, assim que ele saía, ia trabalhar, às vezes eu precisava falar com ele, ele não me atendia. Eu tinha vários grupos no WhatsApp e meus amigos mandavam muitas pornografias, isso incomodava muito ela, eu achava que era uma coisa normal. Eu era muito machista, às vezes ela colocava uma roupa meio que transparente, assim, eu pedia para ela tirar, na verdade eu mandava ela tirar, e aí saía a briga. Comecei a ficar uma pessoa totalmente depressiva, desanimada. As dificuldades no casamento permaneceram por muito tempo. Eu sempre mexia no celular dele e aí as brigas era pior. Ele falava, o celular é meu, você não tem que mexer. Ela quis meu celular, eu joguei o celular na parede, quebrei o celular. E chegou o fim. Até que um dia... Chegou uma hora que eu adoeci. Aí eu falei pra ele, eu não quero mais. É melhor a gente se separar, que a gente tá brigando demais. As crianças não têm paz dentro de casa e nem eu. Foi Fausto quem tomou uma decisão, uma das melhores de sua vida. Eu estava vendo um canal na televisão, vi o programa da Terapia do Amor, vi vários testemunhos, o Renato e a Cristiane orientando o que as pessoas devem fazer, e aí eu convidei ela para a gente vir. É a última chance. As palestras da Terapia do Amor mostraram que era possível transformar todos os pontos negativos em motivos para ser feliz. Aprendi a respeitar ela em relação a essa parte de pornografia, então não tenho mais grupo nenhum de amigo. Me afastei de várias amizades erradas que eu tinha em relação à bebida. Isso incomodava ela, incomodava meus filhos também. E cada semana é uma orientação diferente. E eu comecei a mudar, eu comecei a me policiar. Ele chegava, eu não perguntava onde ele estava, eu não ligava mais. E eu comecei a fazer tudo o que ela falava, até mesmo pelo livro que a gente ganhou do Casamento Blindado. E eu comecei a seguir. E ele chegava em casa, achava até meio estranho, que eu não falava nada, tratava ele bem. E fomos mudando. Um se torna espelho para o outro. E aí eu comecei a ver uma mudança nele. E eu parei de ficar insegura, porque a minha mudança transformou ele. Faz 1 ano que Fausto e Salete frequentam as palestras. Eles se tornaram mais uma prova de que é possível ser bem-sucedido na vida amorosa. Nosso casamento tem harmonia, amor, cumplicidade, respeito. Hoje a gente quer ficar junto, nós trabalhamos junto. Todo mundo que eu vejo está com crise no casamento, a gente orienta, procura a terapia do amor, porque hoje a gente fala assim, é o que sustentou nosso casamento e transformou a nossa vida, né? Bom, esperamos por você nesta quinta-feira, porque as pessoas que têm vindo têm sido ajudadas, tanto casais quanto solteiros. Vamos agora responder a pergunta de uma amiga aqui de São Paulo. Eu estou casada vai fazer 2 anos agora. Só que desde o início do nosso relacionamento vinha acontecendo alguns problemas pelo fato de, no namoro, meu marido ter me traído. E mesmo com tudo isso, ele dizia que ia lutar pelo meu amor, né? A gente não chegou a se separar, que ele não teve nenhuma consequência pelo ato que ele fez, né? Ele diz que ele sofre também, que ele sofreu. Que ele vê eu sofrendo, sofre também. Mas sofre tanto que vive com ciúme de mim, pensando coisas erradas de mim, achando que porque ele fez eu vou fazer também, eu devo ter feito. E eu nunca fiz isso com ele, a gente já tá junto ao total 6 anos. Eu nunca traí ele, nem quero trair, tô pensando em separação mesmo, porque não tá dando viver assim, brigando o tempo todo.
Antes de você decidir pela separação, eu queria convidar você, amiga, para vir nessas palestras. Porque assim como a Daniele, ela estava num casamento que não tinha futuro. Não tinha futuro. Você está num relacionamento que tem a tendência de piorar, né? Porque quando o marido é muito ciumento, possessivo, aquilo ali não tem cura. Qual a cura? Né? Porque ela não faz nada de errado. Se ela estivesse fazendo alguma coisa errada, né? Então não tem como ela mudar esse jeito dele. Então você precisa vir para você aprender a lidar, a ser esposa dele, a lidar com esse passado dele e a passar segurança para ele e ao ponto de inspirá-lo a mudar com você também. O que aconteceu é que a traição lá no namoro não teve um desfecho ainda. Você descobriu e você claramente ficou muito magoada, muito ferida. Ele também, depois de ter sido descoberto, ter visto o que ele causou, a dor que ele causou a você, ele também, como ele diz, ele sofre por ver você assim. E chega a desconfiar que para dar o troco a ele, você vai acabar fazendo a mesma coisa. Quer dizer, veja só que o ato aconteceu lá atrás, há mais de 2 anos, antes do casamento, mas porque essa situação ainda não teve um desfecho, não foi totalmente curada, não foi totalmente resolvida, ela ainda está assombrando tanto a ele quanto a você. Vocês precisam aprender a fazer o desfecho disso. Ele precisa aprender a se perdoar e precisa aprender a confiar em você. E você também precisa aprender a perdoá-lo. E não achar que é a separação que vai resolver. Você tem que buscar a superação, não a separação, mas a superação dessa traição aí. Você está casada com ele porque você o ama. Ele te decepcionou. Mas ele está aí com você. É o fim do casamento? Significa o fim do casamento? Pode significar o fim do casamento se você não quiser mais lutar. Mas não precisa. Se você nos contactou, é porque eu creio que há uma esperança em você. Você quer resgatar esse casamento, mas você não sabe como. Nós vamos mostrar como para você. Então, dê o primeiro passo. Nesta quinta-feira, vá à Terapia do Amor, leve uma rosa, convide ele para vir com você. Se ele não quiser vir, venha só. Dê o primeiro passo. Seja a pessoa que vai buscar a mudança. Tá bom? Aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Brás. E também às 8 horas da noite, como às 10 da manhã, e em todas as localidades da Terapia do Amor, em todo o Brasil. A palestra é gratuita e aberta ao público, tá bom? Bom, chegamos ao fim do programa, mas voltamos aqui amanhã neste horário e nesta emissora. Isso. E se você quiser a nossa ajuda, tem uma pergunta, pode enviá-la através do site escoladoamorresponde.com. Até a próxima, alunos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.